Olá pessoal, vamos dar início a mais uma aula de Geografia. Dando continuidade ao capítulo 3, Panorama Econômico e Geopolítico Mundial. Dessa vez nós iremos estudar apenas um subitem, que são os blocos econômicos. Vamos lá? Além da regionalização do mundo em países desenvolvidos e subdesenvolvidos, a definição de grandes blocos econômicos constituiu uma outra maneira de regionalizar o espaço geográfico mundial. Observem a localização dos blocos econômicos no mapa desta página e que leiam os demais na página 103, que lá tem algumas informações sobre esses blocos. A expansão do sistema econômico capitalista pelo mundo ampliou o comércio mundialmente e, consequentemente, aumentou os fluxos de mercadorias, pessoas e capitais entre as diferentes regiões do planeta. A fim de conquistar cada vez mais espaço no comércio internacional, muitos países passaram a se unir e a formar grandes blocos econômicos. Pessoal, essa ideia de regionalização, ela surgiu pós Primeira Guerra Mundial. Me refiro à regionalização econômica, porque países aliados, isso sempre existiu, né? Me refiro regionalização comercial, como os países da Europa, eles se unem num bloco econômico e ali entre si eles se ajudam financeiramente, emprestam dinheiro um para o outro, a fim de que aquela região ela prospere de forma que todos os países aumentem a sua qualidade de vida, e sem contar com quando se faz uma compra, digamos, atualmente muitos países precisaram de comprar respiradores, né? Esses respiradores elétricos devido à Covid-19. Se o Mercosul tivesse comprado respiradores para todos os países aqui da América Latina, o preço tinha saído menor, porque eles iriam comprar em maior quantidade. Então, o principal motivo dessas criações de blocos econômicos foi uma melhor participação no comércio mundial. A formação dos blocos econômicos ocorre mediante acordos comerciais que prevêem a queda de algumas barreiras alfandegárias internas, circular entre as fronteiras nacionais dos países membros sem pagar impostos ou pagando uma taxa mínima. Dessa maneira, os artigos importados dos países membros em um mesmo bloco chegam aos consumidores a um preço mais barato, favorecendo o comércio entre as empresas do interior do bloco. Ou seja, vou dar um exemplo aqui bem simples da América do Sul. Na América do Sul, nós temos o Mercosul, Mercado Comum do Sul, onde o líder é o Brasil, por ser o país maior, também mais rico, PIB maior. Aqui, praticamente não existem barreiras alfandegárias, ou seja, os produtos brasileiros, principalmente os automobilísticos, os carros, né, principalmente ali do ABC Paulista, que são construídos, são montados no Brasil e vendidos na Argentina, eles entram sem pagar um imposto na alfândega argentina, ou seja, ele vai chegar até os consumidores mais barato, justamente porque ele tem essa possibilidade de comercialização entre os países membros. Outra coisa interessante também é a questão do circular das pessoas, né? Então aqui no Brasil nós temos várias fronteiras, inclusive a Ponte da Amizade que liga Brasil, Argentina e Uruguai. Ou seja, os brasileiros, os argentinos, eles entram no Brasil sem estar passando por medidas rígidas, né, de tráfico de pessoas. Os blocos econômicos procuram se beneficiar economicamente do cenário internacional por meio da ampliação das relações comerciais entre seus membros e deles com outras regiões do mundo. Além disso, visam a integração econômica para o desenvolvimento conjunto dos países membros, bem como a redução da influência das economias externas sobre eles. A partir do final do século XX, vários blocos se difundiram por todo o planeta. Veja no mapa abaixo a localização e a distribuição dos principais blocos econômicos do mundo. Vamos lá? Aqui, pessoal, nesse mapa mundi, nós temos a divisão dos blocos econômicos de 2013 dividido por cores, né? Por cores. Temos a União Europeia, de cor lilás, Alemanha, França, Espanha, Portugal, Bélgica.
A Grã-Bretanha, recentemente, ela saiu da União Europeia. Nesta época, a Grã-Bretanha fazia parte da União Europeia, só que ela saiu num evento chamado Brexit. Quer dizer, Brexit, que é a abreviação da Grã-Bretanha, e esse quer dizer saída. Então, eles saíram e... Nesses países também é muito comum circular uma só moeda. E é no caso da União Europeia, que o euro circula em todos os países membros, salvo engano, são quase 30 países que fazem parte da União Europeia. Nos Estados Unidos, México e Canadá, ou seja, na América do Norte, também lá tem um bloco econômico, chamado NAFTA. Na América do Sul, não todos os países fazem parte do Mercosul, mas aqui também nós temos outros blocos, que é o CAN, que é a Comunidade Andina das Nações, e a Comunidade Econômica da Ásia e do Pacífico. Por quê? Que a Venezuela, no caso, ela participa desse bloco econômico. Ao centro, nós temos também alguns blocos econômicos na África, sem muita significação por comércio internacional, devido ao problema econômico que a África tem enfrentado há séculos, devido à invasão dos países europeus, na época das colonizações. Temos também alguns blocos aqui, no caso da Rússia, e o bloco aqui que faz parte a China, a Austrália, o Japão e esses países aqui do sul da Ásia. Tá certo? Vamos lá, dar continuidade. Atualmente, a maior parte dos países fazem parte de algum bloco econômico e se relacionam com outros países por meio desses acordos, conforme os diferentes níveis de integração. Veja a seguir algumas características dos principais blocos econômicos do mundo e conheça os diferentes níveis de integração dos blocos econômicos mundiais. Logo aqui, pessoal, nós estamos aqui visualizando esses dois blocos, o NAFTA e a PEC. O NAFTA, como eu havia dito antes, é o bloco econômico dos países da América do Norte, Canadá, Estados Unidos e México. Ele foi criado em 1994 e as principais características é o Acordo de Livre Comércio da América do Norte, cujo acrônimo em inglês é NAFTA, constitui uma zona de livre comércio na qual há a eliminação da maioria das barreiras tarifárias e não tarifárias ao comércio e aos investimentos entre os países membros, criando tarifas próprias para países externos ao bloco. Vale ressaltar que o NAFTA ele sofreu algumas alterações depois que o Donald Trump ascendeu ao governo norte-americano. Ele colocou algumas barreiras, começou a taxar alguns produtos mexicanos. E outra questão a ser levantada nesse bloco econômico é que os Estados Unidos, as grandes empresas americanas, elas passam a colocar suas fábricas no México, porque tem incentivo fiscal e a mão de obra é mais barata. Enquanto que a PEC, criada em 1899, que é um bloco econômico que promove a integração econômica regional da Ásia-Pacífico, visando facilitar o comércio entre os países membros, o bloco estabeleceu rápidos procedimentos aduaneiros nas fronteiras, ou seja, um produto pode ser mais facilmente exportado com apenas um conjunto de normas comuns em todos os países membros, constituindo uma zona preferencial de comércio. Os países membros da PEC são Austrália, Nova Zelândia, Papua Nova Guiné, Timor-Leste, Indonésia, Singapura, Malásia, Brunei, Filipinas, Tailândia, Vietnã, Taiwan, Japão, Coreia do Sul, China, Rússia, Estados Unidos, México, Peru e Chile. Vale ressaltar que o Peru e o Chile são da América do Sul, sendo que Peru e Chile são banhados pelo Oceano Pacífico. Mais outros blocos que aqui a gente consegue visualizar é o Mercosul, que é o Mercado Comum do Sul, a qual faz parte Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela. A Venezuela está como um país observado devido à ditadura do Nicolás Maduro. As suas principais características são a visão da integração política, econômica e social entre os países que o integram. Para isso, estabeleceu a livre circulação de bens, serviços e fatores de produção entre os países membros, bem como um imposto único cobrado por todos os países do bloco
para os produtos vindo de fora, caracterizando uma união aduaneira. Pessoal, outra questão aqui a levantar é os refugiados da Venezuela. Perceba que eles entram no Brasil com uma maior facilidade. Apesar da xenofobia ter se espalhado pelo mundo inteiro, que é a aversão a imigrantes, eles, inclusive, o país, o Brasil, ele até acolhe, né, com tendas, com auxílio de saúde, social, justamente também devido a esse acordo firmado no Mercosul. A União Europeia, criada em 1951, que é o bloco mais antigo, ao qual os países membros são Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária, Chipre, Croácia, Dinamarca, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Estônia, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Irlanda, Itália, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Países Baixos, no caso que é a Holanda, Polônia, Portugal, Reino Unido. O pessoal saiu da União Europeia no final do ano passado para o começo de 2021. Eles saíram, não fazem mais da União Europeia. República Tcheca, Romênia e Suécia. Também é o bloco econômico com a maior quantidade de membros. As principais características é que a União Europeia atingiu o nível mais alto de unificação conhecido atualmente, caracterizando-se por uma grande integração econômica e política entre seus membros. Atualmente, além da livre circulação de serviços, mercadorias e investimentos de pessoas, a União Europeia tornou-se uma união econômica e monetária, que consiste no mercado comum acrescido de uma moeda única, o euro. Foca nos estudos, tá certo? Deixa os comentários aí. Pergunta lá no grupo do WhatsApp. Bons estudos e até a próxima.